Olá, muito bom dia a todos. E nesse domingo a gente tem a satisfação de receber aqui na Band Dr. Ricardo Carneiro. Dr. Ricardo é delegado da Polícia Federal da Delegacia de São José dos Campos. Dr. Ricardo, bom dia, prazer em recebê-lo aqui no Diálogo. Bom dia, prazer é todo meu em retornar aqui ao programa. Isso mesmo, o retorno, aliás, o senhor estava nos devendo, porque a vez anterior foi em 2008, não é isso? Em 2008, já tem algum tempo. Sem dúvida, mas é um grande prazer recebê-lo. E nós vamos falar hoje sobre um assunto, além de importantíssimo, eu diria que de certa forma até palpitante, já que hoje se comenta muito a respeito. Nós vamos falar sobre crime organizado, né? Mais especificamente sobre um livro, que depois nós vamos comentar a respeito, e eu queria lhe perguntar, com referência ao livro, doutor Ricardo, como nasceu a ideia da obra e do conteúdo? A ideia da obra partiu do promotor de justiça José Reinaldo Carneiro, e da advogada e professora universitária Ana Flávia Messa. Eles tiveram a ideia de fazer um livro tratando sobre o crime organizado, mas um livro composto de vários artigos, sob a perspectiva de várias pessoas, de vários profissionais. Então foi criado esse livro, foram feitos convites pelos coordenadores da obra e várias pessoas escreveram material sobre o livro. Então, tratando do crime organizado, o que a gente tem nesse livro são opiniões de advogados, de juízes, de promotores, de delegado de polícia, e cada um com a sua visão sobre o assunto e cada um com a sua experiência a contribuir nesse tema. A gente pode dizer até que é uma obra inédita, né? Porque esse leque de personalidades envolvidas com o setor, me parece que não existe ainda uma obra que contemple o assunto dessa forma, né, doutor Ricardo? Sim, me parece que sim. É uma coletânea de artigos, são 35 artigos, às vezes até conflitante em ideias, né? Cada um expõe a sua perspectiva sobre o assunto, a sua definição sobre o que é crime organizado, as leis que são aplicáveis e não são aplicáveis. Então a gente às vezes tem até artigos conflitantes, ou seja, um advogado está defendendo uma tese, um promotor de justiça está defendendo outro. Esse tipo de livro realmente eu não conheço, me parece que é algo inédito. Parecido. Parabéns, ainda mais pela Saraiva, vocês tiveram, inclusive, êxito com relação à editora, que a divulgação do livro certamente vai ser feita em termos nacionais, não é isso? Sim, esse livro está saindo agora, eu recebi um exemplar na semana passada e é editado pela Saraiva. Muito bom. Então, Ricardo, a evolução da criminalidade, depois, com o advento do crime organizado, quais os critérios utilizados para a conceituação da organização criminosa? Já que não existe adequação no nosso direito, não é isso, aqui no Brasil? Sim, a gente tem a lei do combate ao crime organizado, e essa lei especificamente ela trata de mecanismos de investigação e produção de prova. Em nenhum momento essa lei se preocupou em definir o que é organização criminosa. Isso causa muitas vezes uma celeuma, porque se diz o que é uma ação realizada por organização criminosa. Em 2001 essa lei sofreu uma alteração e passou a acrescentar também a quadrilha ou bando. Então você tem as técnicas de investigação e produção de prova que são previstas na Lei de Combate ao Crime Organizado, aplicáveis tanto às ações organizadas, a criminalidade organizada, quanto à quadrilha ou bando. Mas uma definição do que é realmente a organização criminosa a gente não tem. O que vem sendo aplicado hoje... Falta, então, no nosso arcabouço legal essa definição a que o senhor se refere? Para algumas pessoas falta. Na minha opinião, não. A gente tem a Convenção de Palermo, que foi ratificada pelo Brasil em 2004, que faz uma referência ao que seria a organização criminosa. E eu acho que partindo daí, a gente pode chegar ao promover o enquadramento? Promover o enquadramento e adotar as técnicas de investigação da lei. Eu acho que é muito importante que fique ao critério do juiz, diante do caso concreto, avaliar se aquela ação foi praticada por organização criminosa ou não. O que é importante ressaltar aqui?
A gente não tem no Brasil crime de organização criminosa, como tem formação de quadrilha ou bando como um crime autônomo, como a gente tem associação para o tráfico como um crime autônomo. Se fosse o caso, ou se for o caso de se instituir, de se criar o crime de associação de organização criminosa, vai ser necessário uma lei. Não tem como, sob pena de ferir o princípio da legalidade. Para ordenar isso. Isso. Agora, eu entendo a organização criminosa como modus operandi, como forma de agir para se praticar outros crimes que já estão previstos em lei. Então, me parece que o juiz tem toda a condição de avaliar se aquilo é praticado de forma, na forma de quadrilha ou bando ou na forma de organização criminosa. Quer dizer que para punir quando necessário, ele tem o arcabouço legal para isso, na sua opinião? Tem, porque as penas são fixadas para os crimes. Essa lei de combate ao crime organizado não prevê crime algum. O que ela prevê são mecanismos de produção de prova e técnicas diferenciadas de investigação, sem afastar a incidência daquelas que já existem no processo penal. Ok. Doutor Ricardo, seria interessante que o senhor falasse sobre os efeitos jurídicos e mecanismos especiais previstos em lei hoje, já que o senhor está dizendo que realmente é possível aplicar a lei, mesmo a gente não tendo no Brasil uma legislação específica. Mas o fato de ter ampliado muito e se tornado com um potencial ofensivo, eu não sei se essa palavra é correta, mas essas quadrilhas de criminosos que, através do crime organizado, atuam em várias áreas e de várias maneiras, não seria necessário, na sua opinião, se alterar ainda mais a lei para que ela desse mais instrumentos, não só ao juiz, mas à própria polícia, aos próprios promotores? Na sua opinião, não há essa necessidade? Eu acho que há necessidade de ampliar os poderes da Polícia Judiciária hoje. Após uma... Desculpa, só para esclarecer ao telespectador, a Polícia Judiciária que o senhor se refere é a Polícia Federal, no âmbito federal, Polícia Civil no âmbito estadual, não é isso? Exatamente. São essas duas corporações. A criminalidade ela evoluiu, ela começou no início da sociedade, no início dos tempos, com crimes praticados por uma pessoa, duas pessoas, ela foi evoluindo para uma coautoria, até se tornar quadrilha ou bando, que é alguma coisa já diferente da simples coautoria, já é uma associação mais estável, mas sem uma organização como tem a criminalidade organizada. E essa evolução, ela necessariamente impõe uma preocupação maior, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Então, o mundo todo tem preocupação em criar mecanismos e formas efetivas ou mais efetivas para dar mais instrumentos à Polícia Judiciária. De combate ao crime organizado. E esses instrumentos não só a Polícia Judiciária, mas ao Ministério Público, os recursos legislativos necessários a que as penas sejam devidamente aplicadas. Essa lei de combate ao crime organizado, ela prevê uma série de recursos diferenciados, que não são aplicáveis a situações de coautoria ou crime praticado por uma só pessoa. Por exemplo, a ação controlada, que é aquela possibilidade da Polícia Judiciária ou do policial não realizar o flagrante. O Código de Processo Penal estabelece que a pessoa que seja encontrada em situação de flagrância, ou seja, cometendo o crime ou após cometê-lo, ela deve ser presa. A autoridade policial e seus agentes têm a obrigação de realizar a prisão. Essa ação controlada significa o quê? Ricardo, eu vou te pedir um minutinho de licença aos nossos telespectadores. A gente vai para um breve intervalo e vamos continuar nessa linha no próximo bloco, ok? Pois não. Minuto de licença a todos, nós já voltamos. Até já.